Havendo número legal, declaro aberta a sessão da primeira Câmara Criminal, cabendo dos eminentes pares e também do Ministério Público, se alguma alteração à ata da sessão anterior. Não, presidente. Já... Ao mesmo tempo em que pergunto se há alguma extra-pauta, embargo de declaração. Não tem, presidente. Então, o desembargador Fred Sobrinho mandou comunicar que ele quer que retire o processo de pauta, porque ele não tem condições de julgar. Deferido o pedido, presidente. Estamos fazendo aqui, então, e vamos ao segundo processo da pauta, que é da minha autoria, que tem uma sustentação oral, né? É o habeas corpus 080 36 37 67 2023. O paciente é Rodrigo de Jesus Ferreira, o impetrante Reginaldo Silva Soares. Doutor Reginaldo, por favor, nome completo e a OAB para ficar gravado. Bom dia, excelências, excelentíssimo desembargador Baima, presidente, excelentíssimo desembargador José Joaquim, excelentíssimo desembargador Tairone, também aqui adulta, ilustre promotora, procuradora de justiça, a doutora Fátima Travassos. É só o número da OAB por enquanto. Tá, Reginaldo Silva Soares, OAB 14968. Ok. O impetrado é o juiz da primeira vara de entorpecentes de São Luís, a relatoria é nossa, e na procuradoria, a doutora Domingas Flores Gomes. O negócio aqui não parece muito simples, não, presidente Joaquim. Meu queridíssimo doutor Tairone, desembargador Tairone. Ele foi flagrado recebendo uma mochila com 5,7 quilos de maconha, das mãos de uma suposta comparsa que também está presa, porque foi encontrado com ela também, né, na casa. Além disso, na casa também foram encontradas anotações do tráfico, uma pistola, né? Dentro do carro, 13 quilos, ainda 23 quilos, não, 13 quilos. Pois bem, o relatório é mais ou menos esse. Doutor Reginaldo, Vossa Excelência tem aí 10 minutos. Muito obrigado, excelência. Novamente, um bom dia, uma honra estar aqui presente nesta Câmara, com este aprendizado, uma grande honra. Esqueci aqui de dar o bom dia para a doutora Fernanda, um bom dia aos demais colegas e os serventuários aí presentes. Excelência, de fato, ele foi preso no Pátio Norte, aqui no Maiobão. A segunda acusada, a Aurideia dos Santos, ela já estava sendo monitorada pela polícia, e ao chegar no veículo, encontrou ele numa moto, ele é mototaxista desde 2014, e entregou uma mochila para ele. É inegável que ela entregou a mochila com 5,7 kg de entorpecente, maconha, no momento em que a polícia abordou e efetuou a prisão dos dois. Ele nega ter conhecimento da droga e, corroborando a isso, ele é primário, ele tem uma filha menor que depende dele, eu juntei a documentação no habeas corpus. Ele já está preso há 102 dias, já apresentou resposta à acusação, não há audiência marcada, não vem dando causa ao atraso. Inclusive, o laudo foi juntado dia 27/3. Faço ainda referência para que possa ajudar aí no seu argumento, da resolução 474/2022, editada pelo ministro Luiz Fux, em que observa-se que esse pela condição dele, pessoal, as condições dele, ainda que ele venha a ser condenado, ele poderia ainda se valer dessa resolução. Inclusive, tem também pelo edito do ofício 1003 do desembargador Ronaldo Maciel, em que hoje modificou-se a questão do regime aberto e semiaberto para a decretação de prisão quando transitado em julgado. Determina que seja enviado para a VEP, lá o juiz intima para que dê cumprimento ao início da pena. Isso já pensando numa posterior condenação, porque é inegável que ele foi apreendido com a droga, mas ele nega que tinha conhecimento de que seria maconha. Pois bem, excelência, diante disso, a parte impetrada aqui, este causídico, requer de vossas excelências
em decorrência das considerações, que seja concedida a ordem para que o mesmo possa responder o processo em liberdade, haja vista ser primário, ter residência fixa, trabalho lícito e uma filha menor que depende deste, entendendo Vossas Excelências que aplique as medidas cautelares constantes do artigo 319. São essas as considerações que desde já agradeço e desejo que Deus abençoe cada um de Vossas Excelências. Ministério Público. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor advogado, eu vou ratificar o parecer do Ministério Público, né, pelo conhecimento e, no mérito, pela sua denegação diante da ausência de constrangimento ilegal apontado. Conforme o próprio desembargador relator, né, se vê que foi uma quantidade imensa, os dois estavam juntos, quer dizer, a prova suficiente da autoria e da materialidade do delito. A quantidade de droga, de maconha, foi muito grande, não só encontrada no carro, mas com eles na bolsa. E eu acho que não tem muito aqui o que a gente justificar, porque nem as condições pessoais dele favoráveis, aqui nesse momento, dada a gravidade e como medida de garantia da ordem pública, e nas condições em que foi praticado e que foi, né, flagrado, né, esse delito, então não tem como justificar a substituição dessa prisão, né, por outra medida. Então, eu ratifico o parecer da doutora Dominga de Jesus Frois Gomes, pelo conhecimento e, no mérito, pela sua denegação ante a ausência de constrangimento legal, apontado pela defesa. É o parecer ministerial. Eminentes pares, a alegação dele é de ausência de fundamentação. O juiz fundamentou a prisão na ordem pública. Por quê? Preste bem atenção. Ele foi flagrado recebendo uma mochila, primeiramente, com 5,7 quilos de maconha. Isso se lhe foi repassado pela Aurideia, que é sua comparsa. Pois bem, mas não é só isso. Dentro do carro, ainda foi encontrado mais 23,4 quilos de maconha. Não suficiente a isso, dentro de casa, mais 13,8 quilos. Além do que, anotações do tráfico, certo? Pistola, que justamente configura aí traficante. Não é um simples usuário, traficante. Uma quantidade imensa dessa. De formas que eu não tenho nada a acrescentar ao parecer ministerial, denegando a ordem. Presidente Joaquim. Embargador Tairone, que volta logo. Não, ele é o último convocado. Eu também, presidente. Vou acompanhar Vossa Excelência. Inclusive, Vossa Excelência traz um fato novo, que, além de ter sido apreendido no carro, na casa também tinha mais 13 quilos. No carro, na casa e na rua. Exatamente. Então, portanto, aqui, claramente demonstrada a traficância. Eu não tenho a menor dúvida de acompanhar Vossa Excelência. Embargador Tairone. Já voltou, presidente. Mas ele é o último. Nós paramos o julgamento aqui por causa disso. Mas, desembargador Baima, aquela regra se aplica quando é a juiz que está substituindo o desembargador. Não. A lei lá fala simplesmente aqui o convocado. Ela não diz que é o convocado. Tudo bem. Embargador Joaquim, Vossa Excelência é o relator do sexto. Tome conta. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente embargador Tairone, a eminente procuradora, a doutora Fátima, senhores advogados, a doutora Sâmara, a doutora Adriana, secretária, os que nos assistem, é sempre um prazer tê-los conosco, até pelo princípio da transparência, a família judiciária, aqueles servidores e servidores.
O sexto processo é o habeas 080-432-359, paciente Ítalo Ravelli Assunção da Silva, advogado Dr. Caio Fernando Matos de Souza e outro, impetrado juiz de direito da comarca de Cantanhede, relator de desembargador Joaquim Figueiredo, procuradora eminente doutora Regina Maria da Costa Leite, que é pelo conhecimento e denegação da ordem. Eis o relatório síntese, haverá sustentação da ilustre advogada. Habeas impetrado em favor do paciente Ítalo Ravelli Assunção da Silva, indicando como autoridade coatora o juiz de direito da comarca de Cantanhede, pugnando pelo reconhecimento suposto constrangimento legal. Afirma que a impetração está aqui trazida com base em que o paciente foi acusado em 2021 por roubo a uma carga de botijão de gás e 2 anos após foi decretada sua prisão preventiva. Aponta, então, a falta de elementos para o ergástumo preventivo, falta de contemporaneidade, faz digressões no sentido de que seja expedido o alvará de soltura ou substituição pelo 319, também a arguição seja encaminhada à Procuradoria, seja também reconhecida aqui e revogada a prisão preventiva por nulidade, com base no artigo 564, inciso 5º, tá, do CPP. Também que seja aqui ele concedido em favor de Alisson, por extensão. Pedido de liminar foi indeferido. Houve a informação do eminente magistrado de primeiro grau, onde informa que são 4 acriminados, onde já recebida a denúncia, dado continuidade ao processo, inclusive com algumas diligências do Alisson para que tivesse acesso ao seu celular e que estava deferindo parcialmente a entrega de uma moto. É o que a doutora Procuradoria manifestou-se na pessoa da doutora Regina Maria da Costa Leite, pelo conhecimento e denegação do relato, presidente. Não tem parecer ministerial. Não, a doutora Sâmara tem sustentação. Ah, tem. Desculpe, doutora. 10 minutos para Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Baima. Obrigada, desembargador Zé Joaquim, pelo bom dia. Desembargador Tairone Praça Rivelo. Sâmara Braun, no 6267. Por Ítalo Ravelli Assunção da Silva. Senhor presidente, em sua pessoa, eu saúdo a todos os presentes. Bom, como o desembargador Zé Joaquim já relatou muito bem os fatos, então eu vou me cingir a destacar os principais pontos da defesa, de modo a demonstrar a vossas excelências o equívoco da decisão que causa o constrangimento ilegal ao paciente. Desembargador Baima, consta a informação de que esse crime de roubo teria acontecido em 18 de janeiro de 2021. Em dezembro de 2022, ou seja, após 1 ano do ocorrido, foi decretada uma prisão temporária do paciente por 30 dias, renovada por mais 30. Em fevereiro de 2023, ou seja, 2 anos depois dos fatos, sem qualquer elemento novo, foi decretada a prisão preventiva do paciente com base em uma única frase, para a garantia da ordem pública. Simples assim. Nesse sentido, excelências, desembargador Tairone, não há sequer o que conjecturar que desde a decretação da prisão temporária, ocorrida após 1 ano após os fatos, já não havia contemporaneidade da prisão. E imagine a prisão preventiva, que ocorreu 2 anos depois, sem qualquer alteração fática, com uma decisão absolutamente jejuna de fundamentação. Então, senhores desembargadores, essa ordem ela sustenta 3 teses: a ausência de contemporaneidade, a ausência de fundamentação da prisão da preventiva para a garantia da ordem pública, desembargador Zé Joaquim, e também a ausência de fundamentação pela não adoção das medidas cautelares. Então, a primeira tese, que é a ausência de contemporaneidade, desembargador Baima, me diga o seguinte: como, sem delongas, a decisão ela ofende completamente o artigo 315, parágrafos 1 e 2º, primeiro e segundo do CPP. Por quê? Primeiro, a decretação da prisão temporária do paciente foi decretada após 1 ano dos fatos, sem que houvesse qualquer elemento fático contemporâneo que justificasse a medida. 2, a preventiva aconteceu 2 anos após os fatos, sobre a mesma quadra fática, sem demonstração de elementos novos, contemporâneos, e o pior, sem circunstâncias concretas que justificassem a medida extremada. Então, eu peço vênia, para não usar o meu tempo, que é curto, para citar doutrinas e jurisprudências sobre a matéria, porque eu tenho certeza que vossas excelências
não precisam de maiores digressões sobre esse tema, ante a inexistência de fatos novos que afastam a contemporaneidade da medida. A segunda tese, Excelência, que é a mais importante, é a ausência de fundamentação. Eu nem vou falar em ausência de fundamentação idônea, desembargador Tairone, porque, de fato, não tem fundamentação nenhuma. Veja o que diz a decisão, rapidamente os trechos mais importantes. Primeiro, ele discorre apenas sobre doutrina, sem qualquer vinculação ao caso concreto. Depois, ele prossegue dizendo o seguinte, abro aspas, a decretação da prisão preventiva é necessária quando as medidas cautelares não forem suficientes, fecho aspas, não faz nenhuma indicação quanto ao caso concreto. E, ao final, o magistrado ele se limita a descrever como teria acontecido o suposto crime e conclui da seguinte forma, desembargador Banha. Converto a prisão temporária de Hidro Ravelli em prisão preventiva para a garantia da ordem pública nos moldes do artigo tais, fecho aspas. Essa é a decisão, desembargador Tairone, desembargador eminente relator. Converto a prisão temporária de Ítalo em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Simples. Como Vossas Excelências podem perceber, não existe fundamentação quanto à necessidade da prisão ao caso concreto. No sentido, desembargador Dama, de pelo menos apontar qual a circunstância o paciente estaria ameaçando a ordem pública. Seria risco de reiteração delitiva, desembargador Tairone? Não diz. Qual foi a conduta ameaçadora do paciente cuja liberdade seria uma perturbação à ordem pública, desembargador Zé Joaquim? A decisão não diz. Qual o grau de periculosidade do paciente à sociedade, desembargador Banha? A decisão não diz. Afinal de contas, em que consiste o perigo e liberdade do paciente? A decisão não diz. Então, concluindo, a decisão nada fala, exceto mera reprodução doutrinária sobre o requisito do artigo 312. E mais, não faz correlação do dispositivo ao caso concreto, não aponta elementos de ordem subjetiva ou mesmo a individualização da conduta com relação ao paciente e ignora por completo a possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas. Se Vossas Excelências observarem bem, a decisão impugnada limitou-se a invocar motivos genéricos que se prestam, inclusive, para justificar qualquer outra decisão, como um mero formulário. Aliás, sobre esse assunto, eu peço venha para ler o belíssimo trecho do acordo da ministra Laurita Vaz, no habeas corpus 642.400 do Paraná, que se adequa perfeitamente ao caso. Rapidamente, ela diz o seguinte, abro aspas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, não são idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva, porque nada dizem sobre a real periculosidade do agente, que somente pode ser decifrada à luz de elementos concretos constantes nos autos. No caso, a decretação da prisão preventiva está fundada em motivação inválida, pois não foram declinados dados categóricos que justificassem a necessidade da custódia. Em outras palavras, a fundamentação da prisão preventiva não consubstancia justificativa concreta e adequada sobre em que medida a liberdade do agente poderia comprometer a ordem pública, fecho aspas. Pois bem, Excelências, antes de adentrar na próxima tese, eu peço venha ao Ministério Público, aqui representada pela eminente doutora Patrícia Travassos, para me manifestar rapidamente sobre o parecer, num pequeno tópico, quando diz o seguinte, que os predicados subjetivos do paciente, por si sós, não garantem o direito à revogação da prisão preventiva. Todavia, Excelências, as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, sem antecedentes, reside no distrito da CUP, possui trabalho lícito, família, vida social, são relevantes e devem, sim, ser consideradas na avaliação do grau do perigo libertatis para se decidir qual medida cautelar se deve aplicar. Sobre esse tema, eu vou falar rapidamente o que Gustavo Badaró fala. Ele diz o seguinte, o magistrado que continuar a raciocinar a partir da prisão preventiva como primeira, principal e preferencial medida, eventualmente podendo ser substituída por outra medida cautelar, tal qual fosse um favor judicial ou um benefício generosamente concedido ao acusado, estará violando o caráter subsidiário da prisão e o reconhecimento da liberdade como regra no processo. Então, no caso, Excelências, pergunta-se, na decisão que decretou a prisão preventiva, está registrado o grau de periculosidade do paciente a ponto de justificar uma prisão antecipada? A resposta é não, Excelência. No caso do paciente, que é primário,
sem antecedentes, não integra organização criminosa, é pai de família, deve, desembargador Baiman, o magistrado desconsiderar essas condições pessoais favoráveis ao adotar as medidas cautelares? Eu receio que não, Excelência. E a partir daí, Excelência, já finalizando, eu entro para a última tese, que trata sobre a ausência de fundamentação pela não adoção das medidas cautelares, ofendendo, obviamente, o 282, parágrafo 6º do CPP. Só para lembrar, Excelências, o que o magistrado falou para afastar as medidas cautelares na decisão. Ele disse o seguinte, abro aspas, a decretação da prisão preventiva é necessária quando as medidas cautelares não forem suficientes. Pronto. Ou seja, o magistrado aplicou a medida mais gravosa como regra, sem justificar a razão pela qual outras medidas cautelares não seriam suficientes à tutela do processo penal. Só tem 1 minuto e 50. Finalizando, desembargador, mas finalizando. E como eu disse anteriormente, a decisão não demonstrou o grau de periculosidade do paciente e nem que consiste o perigo da liberdade do paciente. Nesse sentido, Excelência, rapidamente, o que o STF fala? Ele diz o seguinte, que a prisão preventiva ela só se legitima, desembargador Zé Joaquim, se ela se mostrar como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa proteger. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma outra das medidas cautelares da lei processual ela tem aptidão para o caso concreto. Então, só finalizando, desembargador Baiman, trazendo para o paradigma do STF para o caso concreto. O paciente é comerciante. Pense que uma medida cautelar de suspensão da atividade comercial já seria suficiente para resguardar o processo penal. No entanto, muito embora o magistrado ele não tenha adotado na decisão qual circunstância a liberdade do paciente seria uma ameaça à ordem pública, a defesa já se adianta e já informa que sequer poderia se aventar uma reiteração delitiva, rapidamente, desembargador Baiman, porque o paciente já se encontra afastado das atividades, ele já arrendou a atividade comercial dele, conforme tem o contrato no processo. Então, as condições pessoais de favor do paciente autoriza também, desembargador Baiman, medidas cautelares como comparecimento periódico, proibição de solicitar na comarca sem a devida autorização do juiz, por exemplo. Então, finalizando, por todos os argumentos aqui apresentados... Finalizou 3 vezes e não finalizou. A defesa pede a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva do paciente e, se for o caso, desembargador Zé Joaquim, com imposição de medidas cautelares diversas que o senhor entender adequado. Muito obrigada. Obrigada pela paciência, desembargador Baiman. Parecer ministerial. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimos desembargadores, excelentíssima advogada, doutora Samara. O paciente ele se vê processado, conforme a própria defesa do paciente, por suposta prática em crime de roubo e associação criminosa, notadamente de um caminhão que transportava uma carga de botijão de gás tipo P13, delito que teria ocorrido em 18 de janeiro de 21. E mais de 2 anos depois, após a ocorrência do fato, a preventiva restou decretada em 9 de fevereiro de 2023. Analisando a decisão em que pesa os argumentos da defesa, analisando a decisão, não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção a prisão preventiva decretada sob a necessidade da garantia da ordem pública, né? Outra coisa, a aludida decisão possui caráter preventivo em razão de ainda estarem presentes requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. E consoante se vê das próprias informações, né, do ID número 246-34022, agiu acertadamente motivando sua decisão conforme preconizado no inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal, bem como nos artigos 310, inciso 2, 312, 313, 315, todos os Códigos de Processo Penal. Estando presente os motivos determinantes da prisão, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Não há que se falar em desnecessidade, muito menos da falta de justa causa para a manutenção do regasto. Não há que se falar em ausência de motivação da decisão, que mantém sua prisão preventiva, eis que é efetiva e devidamente fundamentada. Conforme pacífico magistério da jurisprudência, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, no distrito da CUP,
profissão lícita, por si só, não garante o direito à revogação da custódia cautelar expedida. Se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso do presente processo. Reputa, portanto, o Ministério Público que tais ilações de legalidades não devem prosperar, e, dessa forma, eu ratifico, né, pelo parecer ministerial proferido nos autos, pelo conhecimento e denegação da ordem de habeas corpus impetrada em favor de Ítalo Ravel e Assunção da Silva, uma vez que não restaram configuradas as coações ilegais aduzidas. É o parecer ministerial que ratifico nesta oportunidade. Relator. Agradeço, presidente. Eminentes pares, eminente procuradora, ilustre advogada. Presidente Baima, ao analisar estes autos... Desembargador Zé Joaquim, presidente, o senhor me permite só desfazer uma questão de fato, esclarecer uma questão de fato, rapidamente? Desfazer, olha, a primeira vez que eu estou fazendo a sustentação oral na sua Câmara. Doutora Sâmara, eu vou lhe conceder 1 minuto, doutora Sâmara, para a questão de fato. Desembargador Zé Joaquim, muito obrigada. É só porque a doutora Fátima falou que ele é acusado de roubo. E isso é uma questão de mérito, está sendo discutida nos autos, Excelência, que, na verdade, assim, tudo indica que, no máximo, ele cometeu um crime de receptação. Não existe nenhum elemento, prova, indício de autoria de roubo. Era somente para isso. Mas isso eu agradeço a Vossa Excelência. Então, obrigado, pares, ao analisar a liminar, presidente, eu entendi que seria ela satisfativa, neste caso, diante do que tinha ocorrido. Pedi informações. Quanto às informações, o juiz nos informa, eminente desembargador Baima, eminente desembargador Tairone, de que esse fato acontecera no ano de 21. Teve uma prisão temporária e depois, já em 23, sem que houvesse fatos novos, isso é um fato relevante trazido pelo ilustre advogado, se decreta prisão preventiva. O que é que nós temos entendido hoje, eminente presidente e eminente desembargador Tairone? A respeito, eminente procuradora doutora Fátima, o Instituto da Contemporaneidade, ou seja, primário bons antecedentes, e nesse interregno de 2 anos, ele não vem a praticar outro ilícito, então, presidente, eu entendo que é neste momento que as medidas cautelares previstas no 319 se fazem necessárias. Ou seja, aqui, primário bons antecedentes... Se Vossa Excelência me permite, eu já estou se lhe acompanhando, até porque não há necessidade mais de fundamentação maior do que Vossa Excelência já trouxe. Entendeu? Então, eu estou aqui exatamente concedendo as medidas que, com relação à extensão, não há elementos para que possamos aferir o segundo, mas quanto a ele, eu não tenho dúvida de que preenche os requisitos e eu estou concedendo com as cautelas devidas e com a expedição de alvará de soltura. É como voto, eminente presidente. Desembargador Tairone. Acompanhe. O sétimo tem... Obrigada, senhores. Bom dia. Bom dia, doutora Sâmara. Prazer tê-la aqui conosco. Presidente, eu sou também o relator. Sétimo. Vossa Excelência. Pode Vou ficar com a palavra. Vou apregoar. Agradeço. Habeas número 7 é o habeas 080-37-37-22, paciente Danilo Rocha Silva, advogado doutor Antônio Aldair Pereira Nunes, impetrado juiz direito da primeira vara da comarca de Viana, relator desembargador Joaquim Figueiredo, procuradora eminente doutora Regina Maria da Costa Leite, que é pelo conhecimento da denegação. Cadê o ilustre advogado? Estou ouvindo aqui, doutor Antônio. Está me ouvindo, doutor Antônio? Olá, bom dia. Perfeitamente, Excelência. Farei agora o relatório, presidente. Habeas impetrado em favor. Presidente Joaquim, deixa logo ele gravar aqui o nome completo e a OAB. Nome e OAB para fim de registro, doutor. Antônio Aldair Pereira Nunes, OAB 20904. Obrigado. Muito obrigado. Habeas impetrado em favor do paciente Danilo Rocha Silva, reclamando excedidos prazos processuais relativos à formação da CUB, porque é custodiado desde janeiro de 22, em razão de suposta infração aos artigos 33 da 11.343 e 288 da lei substantiva, sem que ateste a data concluída a instrução. Pede assim que seja concedida a liminar, vieram as informações de que ele fora preso por pertencer a uma organização criminosa, tráfico de entorpecente, assim como de homicídio,
e de que este fato, em que ele está preso, o presidente e eminente desembargador Tairone, e eminente procuradora, já havia outro mandado de prisão quando este foi determinado, dia 19 de janeiro, em virtude de um homicídio por ele praticado. Informa também que a instrução está sendo conduzida dentro da legalidade, haja vista que é mais de um acriminado. O parecer da eminente procuradora, doutora Regina, foi pelo conhecimento e denegação da ordem, é o que merecia relato. Eminente presidente. Pronto. Doutor, você tem 10 minutos. Perfeito, muito obrigado. Colendo da primeira Câmara Criminal, eminentes desembargadores, excelentíssima Procuradora de Justiça, advogados eventuários, bom dia. Excelência, o que nos traz hoje à tribuna virtual é o constrangimento legal que o paciente vem experimentando. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em janeiro de 2022. Primeiro ponto a ser observado, ou seja, há mais de 1 ano e 3 meses. O paciente ostenta condições pessoais favoráveis, ou seja, primariedade, endereço certo, trabalho lícito. O mérito da prisão, como já foi destacado, é o tráfico de entorpecente. Todavia, Excelência, serei bem sucinto neste ponto, tanto na questão jurídica quanto fática, é o fato de que a ilegalidade, no caso em tela, ela é gritante, uma vez que ele já encontra-se preso preventivamente há mais de 15 meses, sendo que sua defesa não deu motivo à mora processual. Sabe-se que a mora processual ela não é aferida tão somente com uma regra aritmética. No entanto, não há razoabilidade no lapso temporal de 1 ano e 3 meses de prisão preventiva. Inclusive, neste sentido, foi colacionado nos autos entendimento da lavra de Sua Excelência, doutor Vicente de Castro, desembargador da 2ª Câmara Criminal, no sentido de que o lapso temporal de 180 dias seria o razoável para a instrução processual do processo de tráfico. Pude destacar também, Excelências, que não há nenhuma complexidade. O fato de se invocar isoladamente o número de réus não é justificativa plausível, aceitável. A mora ela não deve ser aferida tão somente com esse simples fato. É justificável pelo fato de que há grande número de réus, que, na verdade, não é nem o caso, porque o número é ínfimo de réus. Não se pode, inclusive, se mitigar princípios nesse sentido processuais, da legislação processual, com a finalidade de manter uma prisão ilegal, uma vez que, em que pesa a gravidade da situação fática, isso é uma matéria de mérito. E o fato do paciente ostentar outros processos em seu desfavor, esse fato por si só também não é justificativa processual para a manutenção de uma prisão ilegal. Pelo fato de que digo isso? Pelo fato de que essa justificativa ela seria uma flagrante ofensa ao princípio do devido processo legal, à isonomia, segurança jurídica, razoabilidade e, sobretudo, a presunção de inocência. Vou tentar ser bem sucinto novamente, Excelência, no tocante de quê? A questão processual. Esse processo, embora a prisão tenha ocorrido em janeiro de 2022, durante esse lapso temporal de instrução processual, as audiências foram redesignadas diversas vezes, não por motivo imputável à defesa, mas a próprio desídio do juiz, aqui digo isso com todo respeito. Foram audiências redesignadas, audiências com o número de 14 réus, uma audiência pela tarde, uma tarde para ouvir testemunhas e se realizar interrogatório. Outra audiência foi redesignada por ausência de habilitação em um processo que estava em segredo de justiça, e um dos advogados dos corréus, que pediu antecipadamente a habilitação, requereu, no entanto, o juízo não realizou por meio da sua secretaria. Posteriormente, foi feito requerimento em banca para que fosse declinada a competência do processo à vara de crimes organizados. No entanto, em vez de ter uma decisão em banca, a Sua Excelência, magistrada, entendeu em abrir prazo para o Ministério Público se manifestar. O parquê utilizou-se de mais de 48 horas para se manifestar em um processo que trata-se de ação penal pública, ou seja, a denúncia foi apresentada pelo próprio MP, a Sua Excelência Promotora de Justiça tinha conhecimento fático e jurídico, mas precisou de um lapso temporal de mais de 48 horas para se manifestar no processo. Ou seja, isso trouxe um prejuízo ao paciente que encontra-se preso. Não se pode tão somente invocar o fato de número de réus para se justificar tamanha ilegalidade. Em virtude de tantas dessas nuances, Excelências, o processo foi necessário se redesignar várias e várias audiências
e até o presente momento a instrução não foi concluída. Não preciso me estender, porque a situação fática e as nuances processuais falam por si só, a ilegalidade é gritante no presente caso, e considerando-se as condições pessoais favoráveis, as quais por si só não garantem a liberdade de nenhum paciente, mas com entendimento pacífico do STJ, elas devem ser valoradas, e dito isso, considerando-se as condições pessoais do paciente, que pode certamente ser aplicada uma medida cautelar diversa da prisão, notadamente a mais grave, a monitoração eletrônica, a defesa entende que o caso é de que se relaxa a prisão do paciente, considerando-se tanto a ilegalidade no excesso de prazo, pelo fato de ele ostentar condições pessoais favoráveis. É o requerimento da defesa. Muito obrigado, Excelência. Parecer ministerial. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador, excelentíssimo advogado, doutor Antônio Aldair Pereira Nunes. No presente feito, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Danilo Rocha Silva, posto que o deciso possui caráter preventivo em razão de estarem presentes os requisitos autorizadores de sua decretação, nos termos da Lei Processual Penal. Verifica-se que as alegações apresentadas pelo impetrante com relação ao excesso de prazo da prisão preventiva carecem de razão, posto que é possível observar que a marcha processal se encontra dentro da normalidade e que, eventual demora decorre da complexidade da causa, especialmente em razão da tipificação de associação atribuída ao paciente, não sendo possível, assim, afirmar que o juiz impetrado deu razão à eventual morosidade. Ao contrário do que alega a defesa do paciente, a prisão preventiva somente foi efetivada em 31 de maio de 2022. Quando do cumprimento do referido mandado de prisão, o paciente já se encontrava preso desde 19 de janeiro de 2022, em virtude do cumprimento de outro mandado de prisão preventiva decretado nos autos do processo 0801.707.93 de 2021, né, e no qual Danilo e outros acusados foram denunciados pelo suposto envolvimento no crime de homicídio da vítima João Coutri Mendonça Neto. Assim, convém ressaltar que os prazos para cada etapa do procedimento previsto em lei não têm características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com os já mencionados juízos de razoabilidade e proporcionalidade. Tendo em vista as especificações da demanda, não se vislumbra na marcha processual a presença de evidente circunstância irrazoável que possa autorizar o reconhecimento do constrangimento legal, resultante do alegado excesso de prazo da prisão preventiva imposta ao paciente. A presença também, no entanto, de condições pessoais favoráveis, por si só, não justificam a liberdade provisória do paciente, né? Não são motivos suficientes para elidir o decreto de prisão, quando ainda presentes condições para sua manutenção. E, dessa forma, eu ratifico o parecer ministerial pelo conhecimento e da negação da ordem da habeas corpus impetrada em favor de Danilo, uma vez que não restam configurados constrangimentos ilegais aduzidos aqui pela defesa, visto que o feito já se encontra na fase, inclusive, de diligência, na data de 29 de março de 2023. É o parecer que ratifico neste momento. Eminente relator. Agradeço, presidente. Eminente presidente, eminente desembargador Tairone, eminente procurador, ilustre advogado. Este caso aqui, presidente, se descarta, ab início, qualquer desídia do judiciário. Inclusive, as informações prestadas pela ilustre magistrada demonstram toda uma cronologia. Inclusive, no dia 28 de fevereiro do ano em curso, foi encerrada a instrução, portanto, de aplicação da súmula, em que, concluída a instrução, não mais há aqui trazer como fato para o descontrole do Poder Judiciário de que haja um excesso de prazo. Vejamos, são 14 acriminados, a complexidade do fato. Então, portanto, aqui o que nós temos é um processo que tem uma tramitação normal,
o prazo não pode ser contado, isso é da doutrina de jurisprudência, como forma aritmética. Aqui não, nós temos sim que verificar ponto a ponto e vejamos. Nas informações, nós constatamos que alguns pedidos de advogados para adiamento da sessão, inclusive um, onde foi requerido, eminentes pares, que houvesse a conversão da competência do juízo de Viana para São Luís, para a vara de crime organizado, presidente, e onde ali foi sobrestado o processo, porque a promotora que havia participado da audiência desconhecia o fato. Então, portanto, não é o Poder Judiciário que está dando aso a um atraso, a uma desídia trazida aqui nos autos. Então, eu estou aqui, de acordo com o parecer, conhecendo e denegando a ordem, presidente. É como voto. Desembargador Taironi, eu concordo com Vossa Excelência. Acompanhe, presidente. Mais alguma sustentação oral? Agradeço, presidente, doutor Antônio Aldir. Pronto, presidente. Deixa eu cuidar aqui. Número 3. Agora, presidente, não tem mais sustentação, né, presidente? Tem não. Não. Eu vou reiniciar com o terceiro da pauta. Perfeito. O habeas corpus 080 50 54 55 2023. Né? Desembargador Baima? Pois não. Só um minutinho, que eu acho que a conexão do desembargador Taironi caiu. Caiu, é? Estou aqui, Rospar. Teve um contratempozinho aí na aparelhagem. Está sem áudio, desembargador Baima. Eu vou reanunciar o processo, que eu não sei qual momento ele esteve, né, fora. É o terceiro, né? Terceiro. Que é justamente aqui o habeas corpus 080 50 54, né? O impetrante é a Defensoria Pública, o impetrado é a primeira vara criminal da comarca de Açailândia, relatoria nossa e na Procuradoria, doutor Teodoro Pérez Neto. Pois bem. Presidente Joaquim, desembargador Taironi, os autos se nos trazem aqui de que ele foi condenado a 5 anos, 10 meses de reclusão em regime semiaberto, né? Em razão de consigo apreendido 29 quilos de maconha. Dá quase para encher um quarto. Né? Uma kitnet enche, não tenha dúvida. Maconha skunk, que é a pior que tem. Ela é, como é que se diz? Melhor concentrada. Adquiridos na cidade de Marabá para ser vendido em Fortaleza. O negócio aí é interestadual. Pois bem, o que ele alega é que há uma incompatibilidade entre a prisão, certo, que está, e o regime semiaberto. Né? Porque o juiz determinou já, inclusive, a adequação, né,
adequação do presídio, tal qual, se não tem um semiaberto, pelo menos um adequado. Eu acho que foi correto. Então, eu não tenho aqui, de acordo com o parecer ministerial, e conceder a ordem, eu estou denegando a ordem, de acordo com a argumentação, inclusive também do Ministério Público. Desembargador Joaquim. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Tairone. Acompanhe, presidente. Esse foi o terceiro, né? Esse agora é o quarto. O quarto é o habeas corpus 080-6254-97-2023. Vai lá. Pison Melo é a paciente. O impetrado é o juiz da primeira vara da comarca de Bacuri. A relatoria é nossa. E na procuradoria, nossa queridíssima doutora Fátima Travassos aqui presente. Pois bem, aqui também é justamente esse sistema de regime. Foi imputado ao paciente a prática de vários crimes de tráfico, associação para o tráfico, roubo, violência doméstica, além de suposto envolvimento em 9 homicídios e 1 latrocínio. Ave Maria. O pedido dele é de substituição à prisão preventiva por uma domiciliar, alegando que ele precisa fazer uma adequação do tratamento. E o juiz já fez isso, só não fez botar no domiciliar, mas mandou para São Luís, onde tem condições de fazer o acompanhamento dele. Eu acho que o juiz já cumpriu, aqui não tem ilegalidade nenhuma, portanto, de acordo com o parecer ministerial, estou denegando a ordem. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Tairone. Também acompanhe, presidente. Quarto, é o quinto. Agora é o quinto, desembargador. Presidente Joaquim, Vossa Excelência ainda tem mais 2 depois. Tem. O quinto é de Vossa Excelência. Esse aqui é o último meu. Operação Criminal 000-131-44-2020. Primeiro apelante, Júlio Linhares Conceição. Segundo apelante, Merivaldo Guimarães Costa. Apelado, Ministério Público. Relatoria nossa, revisão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, e na Procuradoria, nossa queridíssima doutora Fátima Travassos aqui presente. Né? Essa apelação, o único reparo que eu tenho que fazer nela aqui é justamente porque o juiz, ao atribuir a dosimetria, ele utilizou processos em curso. Em ambos os casos. Num até ele observou 2 vezes, porque no primeiro ele já tinha observado, né? Justamente esse é um bis in idem configurado, que não tem como fugir dele, portanto, acho que o Ministério Público está acompanhando de acordo. O recurso provido apenas... Parcial provimento, né, presidente? Exatamente. Exatamente. E manter o julgamento do júri. Reduzindo as penas. Exatamente. Presidente Joaquim, tome conta. Agradeço, presidente. 6º e 7º já julgado, 8º, habeas 082-21-1038, paciente Jorginaldo Moreira Silva, advogado doutor Hudson Matheus Freitas Silva Araújo, impetrados, juiz do direito da vara especial de colegiados crimes organizados e juiz de direito da comarca de Penalva, relator desembargador Joaquim Figueiredo, procuradora eminente doutora Regina Maria Costa Leite, que é preliminarmente pela cassação da liminar concedida início lícito no mérito pela denegação da ordem de habeas corpus impetrado a favor de Jorge Naldo Moreira da Silva, uma vez que não resta configurado as coações ilegais. Eminente pares, já informa aqui que eu estou aqui a dissentir, estou a confirmar a liminar concedida, é um habeas impetrado em favor de Jorge Naldo Moreira, vulgo Jorge, indicando como autoridade coatora o juiz de direito da vara especial do colegiado de crimes organizados e da comarca de Penalva, pugnando pelo reconhecimento exposto constrangimento ilegal. Argumento que o paciente teve contra si, prisão preventiva decretada 18/10/22. Sustenta que a declaração da custódia se deu após investigações iniciadas pela Delegacia Regional de Viana, as quais apontam o grupo de pessoas que possivelmente em associação criminosa sejam suspeitos de cometer diversos crimes. Eu já estou acompanhando Vossa Excelência aí, confirmando. Aí informa, presidente, ainda que a acurada análise seja concedida a ordem, inclusive a nulidade do processo,
inclusive por causa da competência da marca de P9, Conselheria de Crime Organizado. Também que requer que seja deferido o habeas corpus, para serem restituídos os valores e bens: celular apreendido, 2 anéis dourados, um cordão de ouro, uma pulseira dourada, uma carteira porta-cédula, R$ 2.110 em dinheiro. E, por fim, não entender a revogação da preventiva e substituição da medida. Foi inicial vieram os documentos, foi distribuído a Vossa Excelência, que constatou a nossa prevenção. O parecer ministerial da Lardilhos Procuradora doutora Regina Maria Costa Leite é pela seja cassada a liminar e no mérito a denegação de relato, presidente. Não, presidente, eu acompanho Vossa Excelência. Vossa Excelência está... Doutora Fátima, mantém o parecer? Vossa Excelência está confirmando a liminar? Exatamente, eu vou só ouvir aqui a procuradora se ela manteve. Eu já estou acompanhando, eu vi os fatos aí. Eu não entendi muito bem o resumo aí do seu julgamento. Foi pela manutenção da liminar, concessão definitiva. E definitiva, exatamente. E aí? Do habeas. Uhum. Com as cautelas já atribuídas quando da liminar concedida, inclusive com monitoração eletrônica. Foi isso aí. Eu vou manter o parecer ministerial. O problema é o seguinte, que hoje chegou-se à conclusão de que essas cautelares surtem muito mais efeito do que uma prisão, está só ocupando lugar. Até porque essas cautelares têm as razões de serem concedidas. Tem que observar certos critérios para as conceder. Então, não há porquê. Entendeu? Prisão preventiva aí é a última racha. E agora continua sendo mais ainda. Essa que é a verdade. Por isso que eu acompanho Vossa Excelência. Embargador Tairone. Acompanhe, presidente. Presidente Joaquim, nono. E último desta sessão. O recurso de distrito 080-1285, recorrente Hélio Lerner Ribeiro de Sá, advogado doutor Getúlio Moisés Leite de Castro, e outro recurso do Ministério Público, promotor doutor Felipe Bogossian Soares da Rocha, relator desembargador Joaquim Figueiredo, procuradora eminente doutora Celene Coelho, que é pelo desprovimento do recurso. Eu aqui já adianto aos eminentes pares que estou a acompanhar a eminente procuradora em seu parecer. Aqui versa o recurso de distrito, interposto pelo senhor Hélio Lerner Ribeiro de Sá, em fase de decisão que, entendendo presente o pressuposto necessário, pronunciou por suposta infração ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, combinado com o 2º, aí, combinado com o 14, inciso 2º, âmbito da lei substantiva penal, e o artigo 7º, inciso 1 da 11.340. O recorrente, ora pronunciado, diz que a denúncia que teria tentado matar sua companheira ao desferir um golpe de faca que atingira o seu abdômen, sustenta escudado seu agir pela excludente da legítima defesa, vez que ele estava agindo apenas no intuito de defender-se das agressões de sua companheira, que estava em total desespero por crise de ciúme. Alega nessa esteira que em nenhum momento foi provada a intenção do recorrente em lesionar a vítima durante toda a instrução, principalmente o depoimento da vítima. Alternadamente, que seja aplicada desclassificação para o 129, parágrafo 6º. Procedida a primeira fase, ele foi pronunciado o parecer no sentido do desprovimento do recurso que merecia relato, presidente. Doutora Procuradora. Doutora Fátima. Qual é esse processo aí que eu não vi aqui? É o 9º. É o último da sessão. Não é esse do recurso de distrito? Exatamente. Eu vou manter o conhecimento e desprovimento do recurso. Pensei que tivesse julgado. Nesse sentido que eu estou votando, presidente, aqui. Veja, ele sendo agredido pela mulher que estava desarmando ele com uma faca, ainda disse que não queria praticar esse crime. Estou de acordo. Então, deixa para o Tribunal do Júri, que é exatamente o Instituto devidamente habilitado para tal julgamento. Então, de acordo com o parecer, estou conhecendo e desprovido do recurso. É como voto, presidente? Opa, acompanhe, presidente. E agradecendo Vossa Excelência, presidente, concluí meu julgamento aqui. Para nós só resta o quê? A Secretaria da Saúde? Exatamente. Grande abraço, mais uma vez, é um grande prazer. Bom dia. O eminente desembargador, bom dia para todos. Uma boa semana de trabalho.